Bernardo sempre foi um menino de sorte. Com apenas 10 anos, seu mundo era um conto de fadas moderno, repleto de todos os luxos que a riqueza poderia proporcionar. O grande apartamento de sua família ocupava o último andar de um dos edifícios mais altos da cidade e oferecia uma vista panorâmica deslumbrante. A decoração requintada refletia o bom gosto dos pais de Bernardo, empresários de sucesso cujas empresas dominaram os noticiários de negócios durante os últimos anos. O ambiente estava sempre vibrante, com funcionários que garantiam que cada necessidade do jovem Bernardo fosse prontamente atendida. Os pais de Bernardo, Miriam e Pablo, eram imortais aos olhos do menino. Eles não apenas eram conhecidos por sua influência no mundo dos negócios, mas também por sua dedicação em garantir que Bernardo tivesse o melhor que a vida oferecesse. Frequentemente, ele via seus pais em reuniões de trabalho, sempre vestidos com elegância e projetando uma aura de competência e poder. Apesar disso, Miriam e Pablo tinham uma filosofia clara quando se tratava da educação e formação de Bernardo. Eles queriam que o garoto compreendesse a importância do trabalho árduo e da dedicação. Para assegurar que Bernardo tivesse um futuro brilhante e que seus valores fossem respeitados, seus pais abriram uma conta bancária especial destinada exclusivamente à sua educação. Esta conta continha uma quantia considerável, destinada a cobrir todos os custos de uma universidade renomada no exterior. A intenção era clara: preparar Bernardo para ser bem-sucedido e autodisciplinado, sem que o peso da fortuna o tornasse preguiçoso e acomodado. Por sua vez, Bernardo vivia uma rotina cuidadosamente planejada, cheia de atividades que estimulavam sua mente e seu corpo. As manhãs começavam com aulas particulares de matemática e ciências, seguidas por sessões de violino e natação. Cada aspecto de sua vida estava meticulosamente organizado para garantir que ele estivesse sempre no caminho da excelência. Por trás da fachada do sucesso e da disciplina, porém, Bernardo era apenas uma criança, desfrutando do que sua vida luxuosa tinha a oferecer e sem se preocupar com as complexidades do futuro. Cercado por adultos que elogiavam suas realizações e inteligência precoce, os fins de semana eram preenchidos com passeios a museus, teatros e eventos sociais, onde Bernardo era frequentemente o centro das atenções. Ele cresceu acreditando que a vida continuaria a seguir esse curso tranquilo e previsível, sem grandes surpresas ou desvios. No entanto, a vida tem uma maneira curiosa de lançar desafios inesperados no caminho de todos, não importa quão bem planejado seja o futuro. O que Bernardo não sabia era que um evento inesperado viraria seu mundo de cabeça para baixo, forçando-o a confrontar a realidade de maneira que nunca havia imaginado. Embora ainda envolto em mistério, este evento estava prestes a mudar a trajetória de sua vida, revelando que mesmo em um mundo de conforto e riqueza, a vida pode ser imprevisível e desafiadora. Em uma tarde de verão, Bernardo estava no imenso jardim da mansão, correndo atrás de uma pipa colorida que dançava ao vento. Os risos de seus amigos ecoavam pelo espaço, misturando-se ao som dos pássaros e ao suave burburinho das fontes que adornavam o local. A vida parecia uma sequência de momentos perfeitos, e Bernardo não tinha motivo para acreditar que qualquer coisa poderia perturbar a harmonia de seu mundo. Ele parou por um momento para pegar uma bebida refrescante que a governanta, senhora Giordano, havia trazido. — Você está se divertindo, Bernardo? Zrenia perguntou à mulher com um sorriso gentil. — Sim, muito, respondeu Bernardo, enxugando o suor da testa. — Olhe como meu papagaio está voando alto. A senhora Giordano sorriu e balançou a cabeça, sem perder a alegria de ver Bernardo tão feliz. Mas naquele momento idílico, uma sombra inesperada se projetou sobre a leveza do dia. Pablo Rossi entrou no jardim com uma expressão que Bernardo não tinha visto antes, uma mistura de seriedade e preocupação. Miriam o seguia logo atrás, com a mesma expressão grave. O rosto de Bernardo ficou pálido ao ver a mudança súbita no ambiente. — Bernardo, venha aqui um momento, disse Pablo, com a voz carregada de um tom que imediatamente fez o garoto entender que algo estava errado. Bernardo deixou a linha da pipa no chão e correu até seus pais, com o coração batendo mais rápido. — O que aconteceu? Ele perguntou, olhando de um para o outro, sentindo a atmosfera tensa que havia se instalado. Miriam se ajoelhou para ficar na altura de Bernardo e pegou suas mãos nas suas. — Surgiu uma emergência e nós vamos viajar para fora do país nos próximos dias. Um dos principais clientes marcou uma reunião de última hora. Precisamos conversar sobre as regras durante esse tempo.
A senhora Giordano vai cuidar de você. Ao ouvir aquilo, o rosto de Bernardo ficou cheio de incerteza. Ele olhou para a sua mãe e depois para o pai, sem saber o que esperar. As tardes de diversão e as promessas de um futuro brilhante estavam sendo interrompidas por algo que ele não conseguia compreender. E assim, sem saber o que o aguardava, Bernardo se preparou para enfrentar uma mudança que iria desafiar todas as suas certezas e expectativas. Na manhã seguinte, o sol ainda estava baixo quando Bruno, o motorista da família, começou seu dia. Como sempre, ele tinha uma rotina bem estabelecida. A manhã começava cedo, com o som do despertador ecoando no pequeno apartamento que Bruno mantinha perto da mansão Rossi. Ele rapidamente se vestiu, preparou um café rápido e saiu para seu veículo, um elegante SUV preto que reluzia sob o sol da manhã. Seu trabalho era exigente e repleto de detalhes, mas Bruno estava acostumado com o ritmo acelerado. Desde a empresa dos Rossi até os compromissos mais variados dos membros da família, cada dia era uma complexa coreografia de horários e destinos. Ao chegar à mansão, ele encontrou Pablo e Miriam Rossi prontos para sair. Bom dia, senhor e senhora Rossi, disse Bruno com um sorriso profissional. Como estão hoje? Bom dia, Bruno, respondeu Miriam, ajustando o cinto de segurança. Estamos indo para o escritório mesmo. Essa semana está corrida, pois vamos para fora do país ainda essa semana. Espero que o trânsito esteja tranquilo nos próximos dias. Pablo entrou no carro e olhou para Bruno com um semblante preocupado. Ao voltar, certifique-se de que Bernardo esteja pronto para a escola. Ele tem uma aula extra de francês logo após o almoço e depois uma aula de judô. Entendido, senhor Rossi, confirmou Bruno, ajustando o espelho retrovisor. Vou cuidar de tudo. O trânsito estava dentro do esperado, e pouco depois, Pablo e Miriam foram deixados em frente ao escritório da empresa. Bruno se despediu do casal com um leve aceno e começou sua jornada de volta. O restante da manhã transcorreu sem maiores incidentes. Bruno fez o trajeto até a escola, onde Bernardo, com sua mochila cheia de livros e uma expressão animada, entrou no carro. Oi, Bruno. Hoje tenho aula de francês e depois vou para a aula de judô. Você pode me levar direto para lá? Claro, Bernardo. Vamos passar primeiro na escola de francês e depois no judô, respondeu Bruno, ligando o motor e seguindo o trajeto. Horas depois, a tarde parecia tranquila, com Bruno passando de um compromisso para o outro conforme o planejado. Porém, no início da noite, um imprevisto começou a se formar. Pablo Rossi ligou para Bruno com a voz carregada de urgência. Bruno, tivemos uma mudança de planos. Precisamos ir ao aeroporto para pegar um voo de última hora. Nosso voo, que seria daqui 3 dias, foi remarcado para hoje à noite. Miriam e eu já estamos esperando. Você pode adiantar os outros compromissos de Bernardo e nos buscar aqui, depois de deixá-lo em casa? Bruno sentiu uma pontada de estresse, mas respondeu com calma. Entendido, Sr. Rossi. Vou ajustar o cronograma e me certificar de que tudo seja cumprido. Com a mudança repentina, Bruno teve que agir rapidamente. Primeiro, ele precisaria reorganizar o itinerário de Bernardo, que estava no francês e tinha uma aula de artes marciais agendada para mais tarde. O trânsito da hora do rush também era um fator preocupante. Depois de coordenar com a escola e a academia, Bruno ajustou os horários e se dirigiu para a próxima atividade de Bernardo. O sol estava se pondo quando Bruno terminou a última tarefa do dia e deixou Bernardo em casa. Então, ele fez o caminho até o escritório dos Rossi, passando pelas luzes da cidade e enfrentando o tráfego caótico que parecia não ter fim. Apesar das complicações, ele estava determinado a cumprir todas as obrigações e garantir que o senhor e a senhora Rossi encontrassem tudo em ordem quando chegassem. Chegando lá, Bruno viu Pablo e Miriam à espera. Aqui está, senhor e senhora Rossi, disse ele, aliviado por ter completado todos os compromissos. Tudo está em ordem e os horários foram ajustados conforme necessário. Pablo respirou fundo e sorriu, embora com uma leve tensão ainda visível. Obrigado, Bruno. Desculpe pelo transtorno de última hora. Agradecemos por ter tudo sob controle. Agora vamos para o aeroporto, porque estamos quase atrasados. Com sua conhecida habilidade ao volante, Bruno correu pelas ruas da cidade costurando o trânsito para garantir que seus patrões não perdessem o voo. 45 minutos depois, ele deixou Pablo e Miriam no aeroporto, a tempo de pegarem seu voo. Obrigado, Pablo.
Não sei o que faríamos sem você, ela disse. Não há problema, respondeu Bruno. Fico feliz em ajudar. Tenha um bom voo. Com isso, Pablo e Miriam se dirigiram para o check-in, e Bruno ficou no veículo, sentindo-se exausto, mas satisfeito por ter conseguido lidar com a situação inesperada. Enquanto dirigia de volta para a mansão, ele pensava em como um dia aparentemente comum podia rapidamente se transformar em um teste de habilidades. Na manhã seguinte, o sol se ergueu de forma tímida, com nuvens dispersas anunciando um dia nublado. Bruno estava atrás do volante com os olhos pesados de cansaço. A noite anterior havia sido um teste à sua resistência. Depois de levar Bernardo para suas aulas de francês e judô, ele havia se apressado para buscar o Sr. Rossi no aeroporto e finalmente retornar para casa após um longo dia. Dormir por apenas algumas horas e começar o dia seguinte cedo estava se mostrando mais difícil do que o habitual. Alheio à falta de sono de Bruno, Bernardo estava animado para mais um dia de aulas na escola. Ele conversava sobre o que tinha aprendido na aula de francês e os novos golpes de judô que esperava dominar. Bruno tentava acompanhar a conversa, mas sua mente estava atolada em pensamentos sobre o dia caótico que teve e o que ainda estava por vir. Bruno, você ouviu o que eu disse? Bernardo perguntou, um pouco preocupado ao notar o olhar distante do motorista. Desculpe, Bernardo. Só estou um pouco cansado hoje, respondeu Bruno, tentando esconder seu desconforto. O que você estava dizendo sobre os novos golpes? Antes que Bernardo pudesse responder, Bruno fez uma curva acentuada à esquerda. Seu cansaço e a falta de atenção haviam diminuído sua percepção da curva, que era mais fechada do que ele imaginava, e o veículo não desacelerou a tempo. A curva repentina fez com que o carro derrapasse, e num instante, a roda dianteira direita se chocou contra uma pilha de entulho de construção acumulada na calçada. O impacto foi brutal. O carro saltou e Bruno sentiu o volante tremer violentamente em suas mãos. O som do metal retorcido e do entulho se espalhando pelo chão foi seguido por um barulho ensurdecedor. O sedã preto se estabilizou com um solavanco, mas algo estava claramente errado. Bruno! Bernardo gritou com o pânico estampado em seu rosto. Está tudo bem? Bruno tentou manter a calma, com a mente lutando para se focar enquanto a adrenalina tomava conta de seu corpo. Ele examinou rapidamente o carro e foi então que percebeu o cheiro inconfundível de gasolina. O tanque de combustível estava danificado e um vazamento perigoso estava começando a se formar. Bernardo, fique calmo, Bruno disse, tentando manter a voz firme. Nós tivemos um pequeno acidente, mas estou bem. Eu preciso verificar o que está acontecendo com o carro. Ele girou a chave de ignição para o modo off, mas o carro estava paralisado. Olhando pela janela, viu o entulho espalhado ao redor do veículo e a gasolina começando a formar uma poça no chão. Naquele momento, Bruno percebeu que o carro havia capotado e eles estavam de cabeça para baixo. O odor de combustível se intensificava a cada segundo e Bruno sabia que precisava agir rapidamente. Bernardo, eu preciso que você fique no carro e se afaste da área onde a gasolina está vazando, Bruno instruiu, tentando ser o mais calmo possível. Eu vou verificar o que podemos fazer para sair daqui. Ele tentou abrir a porta do motorista, mas estava preso devido ao impacto. Bruno rapidamente avaliou suas opções e então se voltou para Bernardo. Vamos tentar sair pela porta do passageiro. Pode ser mais fácil. Com a ajuda de Bernardo, que estava agora bastante alarmado, Bruno tentou forçar a porta do passageiro a abrir, mas não obteve sucesso. Ambos ficaram presos no veículo, ainda mais receosos com a poça de combustível. O cheiro de gasolina se tornava cada vez mais intenso, misturando-se com o aroma de metal e borracha queimados. O tanque danificado estava liberando uma poça de combustível que se espalhava lentamente pelo chão. O sol, que antes parecia gentil, agora parecia indelicado, aquecendo o líquido inflamável e aumentando o risco de uma explosão iminente. De repente, o fogo começou a se manifestar com pequenos pontos de chama, que rapidamente cresceram e se espalharam pelo veículo. As chamas lambiam a carroceria, e a fumaça densa subia para o céu, visível a centenas de metros de distância. O som crepitante das chamas e o estalo do combustível em ebulição era quase ensurdecedor. Os poucos pedestres que passavam pelo local, muitos deles aguardando no ponto de ônibus próximo, estavam em estado de choque. Quando o fogo começou, os gritos e o pânico se espalharam rapidamente.
Algumas pessoas tentavam ligar para os serviços de emergência, com as vozes tremendo de nervosismo enquanto explicavam a situação desesperadora. "Está pegando fogo! O carro está pegando fogo!" gritava uma mulher com a voz cheia de terror. Ela tentava acalmar os filhos pequenos que choravam e se agarravam a ela. Outro homem, aparentemente tentando ajudar, se aproximou com um extintor de incêndio que havia pegado no próprio carro. Com mãos trêmulas, ele apontou o extintor na direção das chamas, mas a pressão do gás não era suficiente para conter o avanço das chamas. As faíscas e o calor fizeram com que ele recuasse, frustrado. Enquanto isso, o pânico estava se tornando quase palpável. Algumas pessoas começaram a se afastar em correria, enquanto outras simplesmente observavam com medo paralisante, incapazes de se mover ou ajudar. Um grupo pequeno de espectadores tentou manter a calma e fornecer informações às autoridades que estavam a caminho. Os primeiros bombeiros chegaram pouco depois, com as sirenes cortando o ar e trazendo uma sensação de alívio misturada com apreensão. Eles rapidamente estabeleceram um perímetro de segurança, afastando os curiosos e começando a trabalhar para controlar o incêndio. Enquanto o fogo consumia o carro e os bombeiros trabalhavam freneticamente para controlar as chamas, uma figura inesperada surgiu entre os espectadores aterrorizados. A mulher, cuja aparência desleixada contrastava fortemente com a situação caótica ao seu redor, avançou. Seu capuz surrado cobria grande parte do rosto, mas era possível ver os olhos determinados e uma expressão de pura coragem. Com a jaqueta esfarrapada e suja, ela parecia deslocada entre a multidão em pânico. No entanto, sua presença foi como um raio de esperança em meio ao caos. Sem hesitar, ela se dirigiu ao carro em chamas com uma rapidez surpreendente. A multidão, em parte assustada e em parte fascinada, observava com um misto de curiosidade e ceticismo. "Garoto, se abaixe!" a mulher gritou, com a voz firme e carregada de urgência. Bernardo, que estava inicialmente paralisado de medo, reagiu rapidamente, se agachando no banco do passageiro. Em suas mãos, ela segurava um pedaço de cano, aparentemente encontrado entre o entulho. Com uma força inesperada, ela balançou o cano e acertou a janela do carro com um único golpe preciso. O vidro estilhaçou-se em fragmentos que caíram sobre o asfalto, e o som da quebra foi imediatamente abafado pelo rugido das chamas e pelo pânico crescente. A mulher se enfiou através da abertura da janela quebrada, com as mãos sujas e calejadas agarrando-se ao interior do carro. Ela rapidamente localizou Bernardo, agora espremido e encolhido, e com um movimento ágil puxou-o para fora. O garoto, inicialmente confuso e aterrorizado, deixou escapar um grito de surpresa ao sentir a força da mulher, mas imediatamente sentiu um alívio ao ver a possibilidade de escapar do perigo. A bravura da mulher não tinha limites. Mesmo enquanto a jaqueta dela começava a pegar fogo, suas ações eram imperturbáveis. Ela lutava contra as chamas, ignorando a dor e o calor intenso, e conseguiu arrastar Bernardo para a segurança fora do carro. Quando ela finalmente o puxou para longe, a jaqueta ainda pegava fogo, mas ela não parecia se importar com isso. Apenas com o pensamento de salvar o garoto, a mulher continuou a arrastá-lo para longe do veículo em chamas. A força do fogo e a onda de calor eram brutais, e a mulher lutou para continuar enquanto o fogo começava a queimar seu corpo. Ela rapidamente começou a sacudir e a bater com as mãos, tentando apagar as chamas que consumiam sua roupa. Após as chamas em sua jaqueta se apagarem, a mulher imediatamente se posicionou sobre o garoto, cobrindo-o com seu corpo em uma tentativa desesperada de protegê-lo do fogo que consumia o carro. O calor era quase insuportável, e as faíscas dançavam ao redor deles. Ela usou seu próprio corpo como um escudo, envolvendo Bernardo com seus braços e o peso de seu corpo, esperando proteger o garoto das chamas intensas e do calor abrasador. Naquele momento, a tensão no ar era palpável. O carro, agora completamente envolto em chamas, parecia estar prestes a explodir a qualquer momento. Então, o inevitável aconteceu. 3 segundos depois, um rugido ensurdecedor irrompeu do carro. O tanque de combustível, saturado com o líquido inflamável, explodiu com uma força devastadora. A explosão foi tão violenta que lançou Bernardo e a mulher para longe do carro em uma onda de calor e destroços. O chão tremeu com o impacto e a pressão, e as chamas foram atiradas ainda mais alto no ar. Bernardo e a mulher foram projetados contra o asfalto, rolando alguns metros antes de pararem. A cena ao redor era um caos absoluto.
A fumaça densa envolvia o local, dificultando a visão, enquanto o som do incêndio misturava-se com o ruído das sirenes e dos gritos. A mulher, com visível dificuldade e dor, estava claramente exausta e ferida, mas o fato de ter conseguido salvar o garoto foi um testemunho de sua determinação. Em alguns minutos, a ambulância chegou ao local, com os faróis piscando e as sirenes cortando o ar. A equipe médica, com uma expressão de urgência e profissionalismo, se dirigiu rapidamente para onde Bernardo e a mulher estavam caídos. Um dos paramédicos, ao ver Bernardo, imediatamente começou a avaliar seu estado. O garoto estava assustado e carregava algumas queimaduras, mas consciente, e parecia aliviado ao ver a ajuda chegar. Vamos levá-lo para o hospital agora, disse o paramédico, enquanto cuidadosamente colocava Bernardo na maca e o preparava para ser transportado. Enquanto a ambulância se preparava para partir, os paramédicos também se dispuseram rapidamente para socorrer a mulher. Um dos bombeiros, com um olhar de admiração, ofereceu ajuda imediata. Você está bem, senhora. Precisamos de um médico para cuidar de você. A mulher, agora sentada no chão, parecia exausta e queimada, mas seu olhar permanecia firme. Ele precisava de ajuda. Não podia deixá-lo lá dentro. Bernardo, ainda tremendo, olhou para a mulher com uma mistura de gratidão e choque. Obrigado. Obrigado por me salvar. Ele conseguiu murmurar, com os olhos cheios de lágrimas. O momento foi breve, mas impressionante. A mulher, cuja identidade era um mistério para todos ali, havia mostrado uma coragem que contrastava profundamente com sua aparência. Enquanto os socorristas cuidavam dela e levavam Bernardo para a segurança, a multidão permanecia em silêncio, atônita com o ato heróico que acabaram de presenciar. No hospital, a atmosfera estava carregada de uma tensão cautelosa enquanto Bernardo era submetido a exames e avaliações médicas. Após a ambulância ter chegado, os médicos e enfermeiros trabalharam rapidamente para examinar o garoto. Felizmente, apesar das feridas superficiais e escoriações, Bernardo não estava em perigo imediato. A decisão foi de interná-lo para uma observação mais atenta, garantindo que não houvesse complicações a partir do acidente e da inalação de fumaça. O quarto de Bernardo estava iluminado por uma luz fria e clínica, com monitores e equipamentos ao redor. O garoto estava acordado, e apesar do alívio de estar em segurança, sua mente estava cheia de preocupações e perguntas não respondidas. Quando começou a se sentir mais consciente e menos confuso, Bernardo fez uma pergunta que estava em sua mente desde o acidente. E o Bruno? Bernardo perguntou com a voz rouca, olhando ansiosamente para os médicos ao seu redor. Ele está bem? O médico responsável pela observação de Bernardo olhou para ele com uma expressão de pesar. Sinto muito, Bernardo. Bruno não sobreviveu ao acidente. Foi um choque para todos nós. Ele já estava muito ferido quando o resgate chegou. A notícia atingiu Bernardo como um golpe frio. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele lutou para entender a gravidade da situação. Bruno havia sido seu motorista e uma figura constante em sua vida. O luto e a confusão eram visíveis em seu rosto. E a mulher que me salvou? Onde está ela? Eu preciso saber quem ela é. Srenia Bernardo insistiu, tentando manter a voz firme apesar da dor e da ansiedade. Por que ela saiu tão rápido? Alguém sabe onde ela está? Com certeza meus pais vão querer recompensá-la. Alguém já falou com eles? O médico, visivelmente desconfortável com a pergunta e com a situação emocional de Bernardo, respondeu com um tom gentil. Ainda não conseguimos entrar em contato com seus pais, ele disse, antes de uma pausa. Estamos tentando descobrir mais sobre a mulher que o salvou. No entanto, com todo o caos e a urgência do momento, foi difícil reunir informações detalhadas. A prioridade era garantir sua segurança e tratamento. Vou ver se posso encontrar mais informações para você. Enquanto o médico tentava encontrar respostas, Bernardo ficou inquieto. Ele observava as enfermeiras e os médicos passarem pelo corredor, esperando ver alguém que pudesse fornecer informações sobre a mulher heróica. Ele não conseguia tirar a mulher da cabeça, pois sua coragem e o fato de ter agido tão rapidamente para salvá-lo eram inspiradores e perturbadores ao mesmo tempo. Horas se passaram, e o hospital estava em um estado de frenesi relativo à situação de Bernardo, e todos estavam focados em tranquilizá-lo. A atenção estava voltada para Bernardo e a mulher que o havia salvado, mas, infelizmente, não havia informações concretas sobre seu paradeiro. A preocupação de Bernardo crescia,
e ele sentia uma urgência crescente para saber mais sobre a mulher que havia colocado sua própria vida em risco para salvá-lo. Bernardo sentia um vazio crescente, não apenas pela perda de Bruno, mas também pela incerteza sobre a mulher que havia mostrado um ato de coragem tão impressionante. O desejo de encontrar respostas e expressar sua gratidão tornava-se cada vez mais forte, enquanto ele esperava ansiosamente por qualquer notícia que pudesse surgir. Por sua vez, Pablo e Miriam Rossi estavam em uma reunião de negócios quando receberam uma ligação urgente. Ao ouvirem a notícia sobre o acidente, uma expressão de terror tomou seus rostos e eles cancelaram a reunião imediatamente e se dirigiram ao aeroporto para visitarem o filho e entender os detalhes sobre aquela história. 2 dias depois, após a alta do hospital, Bernardo voltou para casa, mas o retorno não trouxe o alívio esperado. A recuperação física foi rápida, mas a dor emocional era profunda e constante. A perda de Bruno deixou um vazio significativo na vida do garoto, pois ele não era apenas o motorista da família, mas também uma presença constante e uma figura de apoio, quase como um amigo próximo. A saudade de Bruno era palpável, e Bernardo sentia a falta de sua companhia e a dor da perda em cada canto da casa. A casa dos Rossi estava silenciosa, o que intensificava ainda mais a tristeza de Bernardo. Cada canto parecia ecoar a ausência de Bruno, e o garoto se via frequentemente perdido em pensamentos. Além disso, a imagem da mulher que o havia resgatado permanecia clara em sua mente. A coragem e o sacrifício dela eram inabaláveis, e Bernardo sentia uma gratidão imensa. Um sentimento que não conseguia expressar totalmente. A primeira coisa que Bernardo fez ao voltar para casa foi pedir aos pais que tentassem encontrar a mulher heróica. Ele descreveu a situação detalhadamente, explicando o ato corajoso e a rapidez com que ela o havia resgatado. Seus pais, tocados pela história e pela ansiedade de Bernardo, concordaram em ajudar. "Devemos tentar encontrar essa mulher", disse Bernardo com os olhos ainda carregados de tristeza. "Ela merece ser encontrada e reconhecida pelo que fez." Com o apoio dos pais, uma busca foi iniciada. Eles contactaram o hospital, revisaram os registros de emergência e tentaram buscar qualquer informação que pudesse levar a mulher. Também entraram em contato com a polícia e buscaram qualquer testemunha que pudesse ter visto algo mais sobre o paradeiro dela. No entanto, todos os esforços não obtiveram sucesso. A mulher parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Por isso, os pais de Bernardo tentaram obter informações de outras pessoas que estiveram presentes no acidente, mas mesmo esses testemunhos não forneceram pistas concretas. Por mais que se esforçassem, ninguém jamais conseguiria encontrar aquela mulher misteriosa. Com o passar do tempo, o evento trágico se transformou em um ponto de virada significativo para o jovem. O impacto do acidente continuou a ressoar na vida de Bernardo, moldando-o de maneiras profundas e duradouras. A dor da perda de Bruno e a gratidão por ter sido salvo por uma mulher desconhecida trouxeram uma nova perspectiva para ele. Aos 15 anos, Bernardo começou a refletir sobre como o acidente o havia afetado e o desejo crescente de dar um propósito positivo ao sofrimento que havia vivido. Ele compreendeu que, apesar da tragédia, a experiência havia lhe ensinado uma lição valiosa sobre a importância de ajudar os outros e de fazer a diferença na vida das pessoas. Decidido a transformar essa lição em ação, Bernardo procurou maneiras de canalizar seu desejo de ajudar. Após uma pesquisa cuidadosa e conversas com seus pais e conselheiros, ele se juntou a uma organização de voluntários local. A decisão não foi apenas uma escolha de compromisso, mas um reflexo do profundo desejo de Bernardo de fazer o bem e retribuir à comunidade. Desde o início de seu envolvimento com a organização, a dedicação de Bernardo era visível para todos ao seu redor. Ele se envolveu em uma variedade de atividades, desde distribuir alimentos e roupas para sem-tetos até ajudar em abrigos para doentes e centros comunitários. Bernardo não apenas cumpria suas tarefas com eficiência, mas também trazia uma alegria genuína e um entusiasmo contagiante para cada projeto em que se envolvia. Seu entusiasmo era palpável quando ele conversava com pessoas que ajudava, e seu compromisso com o trabalho voluntário era admirado por colegas e membros da organização. Ele tratava cada interação com um sorriso caloroso e uma disposição para ouvir, oferecendo um apoio emocional valioso. Os sábados de Bernardo, antes uma rotina comum de descanso, agora eram preenchidos com atividades de voluntariado. Ele se dedicava ao trabalho com afinco,
sempre buscando maneiras de fazer mais e de impactar positivamente a vida das pessoas que encontrava. Seus pais observaram com orgulho o crescimento e a transformação de seu filho, vendo como o desejo de fazer o bem moldou sua vida de uma maneira significativa. Os momentos de satisfação de Bernardo vinham não apenas das tarefas concluídas, mas do conhecimento de que estava fazendo uma diferença real. Ele sentia uma conexão profunda com as pessoas a quem ajudava e encontrava um propósito renovado em sua vida. A dor da perda e a gratidão pelo ato de bravura da mulher que o salvou haviam se transformado em uma paixão por ajudar os menos favorecidos, um legado vivo do impacto que essas experiências tiveram em sua vida. Embora a identidade da mulher heróica continuasse a ser um mistério, Bernardo mantinha viva a lembrança dela em seu coração, inspirando-o a ser a mudança que ele queria ver no mundo. O desejo de honrar a memória de Bruno e a gratidão pela ajuda recebida eram a força motriz por trás de seu trabalho voluntário. Para Bernardo, o acidente havia se transformado em uma força propulsora que moldou sua vida de maneira a irradiar bondade e empatia para aqueles que mais precisavam. Ao longo dos anos, Bernardo não apenas continuou seu trabalho voluntário, mas também expandiu sua visão para criar algo que pudesse oferecer um impacto ainda maior. Aos 25 anos, ele fundou sua própria organização de caridade, um projeto que nasceu da combinação de suas experiências passadas e do desejo ardente de fazer a diferença na vida das pessoas. A criação da organização foi um marco significativo em sua jornada, simbolizando a concretização de um sonho alimentado por anos de dedicação e altruísmo. A fundação da organização foi um desafio, mas Bernardo estava determinado. Ele investiu tempo e esforço em planejar cada detalhe, desde o levantamento de fundos até a estruturação dos serviços oferecidos. A primeira tarefa foi encontrar parceiros e colaboradores que compartilhassem sua visão. Ele organizou eventos de arrecadação e apresentou seu projeto a empresários e filântropos, conseguindo atrair contribuições significativas que possibilitaram o início da operação. A nova organização, chamada de Instituto Luz, foi projetada para ser um centro integral de apoio e assistência para aqueles em situação de vulnerabilidade. Bernardo e sua equipe inauguraram o centro com uma cerimônia simples, mas carregada de significado. O espaço incluía uma série de serviços essenciais para atender às necessidades básicas e emocionais dos atendidos. O refeitório da organização, sempre cheio de vida, oferecia refeições nutritivas e balanceadas para aqueles que lutavam contra a fome. Bernardo sabia que a comida não era apenas um sustento físico, mas também um gesto de cuidado e respeito. Ele se assegurou de que a equipe do refeitório fosse composta por pessoas que tratassem cada beneficiário com dignidade e atenção. Já o centro médico fornecia cuidados médicos básicos e urgentes para quem não tinha acesso a serviços de saúde. Com a ajuda de médicos voluntários e parceiros locais, o centro se tornou um pilar fundamental na comunidade. Além disso, Bernardo implementou um serviço de tratamento dentário e psicológico, entendendo que a saúde mental e física eram igualmente importantes para o bem-estar geral. Outro serviço inovador oferecido pela organização era a barbearia e manicure gratuitos. Bernardo acreditava que o cuidado pessoal tinha um impacto profundo na autoestima e na confiança das pessoas. O espaço era acolhedor e os profissionais, sempre atenciosos e gentis, ofereciam seus serviços com um sorriso, proporcionando um pouco de dignidade e conforto às pessoas que passavam por momentos difíceis. Assim, o impacto da organização foi rapidamente notado por todos. Testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas começaram a chegar. E a satisfação de Bernardo era palpável. Ele via o reflexo de seu trabalho nos sorrisos e na gratidão dos beneficiários. O trabalho árduo e a visão que ele havia nutrido ao longo dos anos estavam finalmente se concretizando, e a missão do Instituto Luz estava cumprindo seu propósito. Para Bernardo, a realização pessoal não vinha apenas do sucesso da organização, mas do sentimento de que ele estava cumprindo um propósito maior. Ele lembrava constantemente da mulher que o salvou e da inspiração que recebeu daquele ato de bravura. O Instituto Luz foi, em muitos aspectos, um tributo ao impacto que aqueles momentos tiveram em sua vida. A missão de Bernardo era proporcionar um pouco de luz e esperança para aqueles que mais precisavam, e ele estava determinado a garantir que sua organização continuasse a fazer isso de maneira eficaz e amorosa.
Em cada aspecto do trabalho, Bernardo se dedicava com um entusiasmo contagiante, sabendo que, apesar das dificuldades, ele estava fazendo uma diferença real na vida das pessoas. Em dia comum no Instituto Luz, Bernardo estava supervisionando a cozinha onde voluntários preparavam refeições para aqueles que precisavam. O espaço estava cheio de um aroma acolhedor de sopa fervente e pães assados, em um contraste reconfortante com a frieza do dia fora das portas. Enquanto caminhava entre as estações de trabalho, Bernardo notou uma figura que parecia deslocada no ambiente vibrante da cozinha. Uma mulher magra e curvada estava perto da entrada, segurando um chapéu surrado em suas mãos. Sua presença era discreta, mas algo na forma como ela se posicionava e na expressão hesitante em seu rosto chamou a atenção dele. Bernardo logo percebeu a cicatriz de queimadura que cobria metade de seu rosto, uma marca que parecia contar uma história de dor e sobrevivência. Com a preocupação de sempre para com os visitantes, Bernardo se aproximou da mulher com um sorriso gentil. "Olá, posso ajudar com algo?" ele perguntou, notando as cicatrizes que se destacavam contra a pele pálida dela. A mulher ergueu a cabeça e olhou para Bernardo com olhos cansados, mas gentis. Não é necessário. Eu só gostaria de um prato de sopa quente e 2 fatias de pão, se possível." Ela respondeu com a voz baixa e calma. "A cicatriz não me incomoda mais", acrescentou em um tom que buscava levar mais tranquilidade para Bernardo mais do que a si mesma. Com um sentimento de empatia crescente, Bernardo quis entender mais sobre a mulher e a origem de suas cicatrizes. "Se não for indelicadeza da minha parte, você se machucou em algum acidente ou foi um crime?" ele perguntou, com a curiosidade genuína misturada com uma preocupação sincera. A mulher balançou a cabeça, com a expressão suavizando enquanto falava. Não foi um crime. Há muitos anos eu testemunhei um acidente terrível. Era um carro em chamas. Vi um menino preso lá dentro, e algo dentro de mim não conseguiu ficar parada. Eu sabia que precisava fazer algo, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. Bernardo congelou por um momento. Seu coração batia mais rápido, enquanto o impacto das palavras dela começava a se concretizar. A história parecia estranhamente familiar, e um frio na espinha correu por seu corpo. Você estava lá? Você foi a pessoa que... Bernardo começou, com a voz falhando enquanto tentava conectar os pontos. A mulher olhou para ele com uma expressão de compreensão, e seus olhos revelaram uma mistura de dor e paz. Sim, muitas pessoas se lembram desse episódio. Eu fui a pessoa que conseguiu tirar aquele menino do carro em chamas, mas não consegui fazer mais nada. Eu não sei o que aconteceu com ele depois. O mundo ao redor de Bernardo parou por um instante. Ele estava diante da mulher que havia salvado sua vida anos atrás. A descoberta era avassaladora e suas emoções se misturaram em um turbilhão de gratidão, surpresa e uma profunda sensação de conexão. A lembrança daquela figura heróica que havia desaparecido sem deixar rastros agora estava diante dele, em carne e osso. Eu sou aquele menino, Bernardo finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada pela emoção. Eu sou o menino que você salvou. Não consigo expressar o quanto sou grato por tudo o que você fez por mim. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas e um sorriso sereno se formou em seu rosto. Eu não sabia o que havia acontecido com você. Saber que você está bem e que fez algo tão significativo com sua vida é mais do que eu poderia ter imaginado. Após a conversa, Bernardo a conduziu gentilmente até a área de refeições, onde ele mesmo preparou o prato de sopa e o pão que ela havia pedido. Enquanto Bernardo e a mulher se sentavam na área de refeições da organização, o ambiente ao redor parecia absorver a carga emocional da conversa. O prato de sopa e o pão que Bernardo havia preparado foram colocados sobre a mesa, mas a comida se tornou secundária em comparação com o diálogo profundamente significativo que se desenrolava. A mulher começou a falar novamente, com as palavras carregadas de uma sinceridade crua. Eu preciso te contar mais sobre o que aconteceu após aquele dia, ela começou, com a voz tremendo ligeiramente. Depois do acidente, eu sabia que precisava sair de lá o mais rápido possível. Eu estava com muito medo de ser identificada ou de ser pega pela polícia. Bernardo escutou com uma atenção plena, e seu coração apertando à medida que a mulher continuava. Naquela época, eu estava envolvida em atividades criminosas, ela explicou. Foi um período complicado da minha vida.
Eu não queria que minha presença no local fosse ligada a problemas legais que poderiam vir a complicar ainda mais minha situação. Bernardo ficou chocado com a revelação, mas manteve-se atento. A mulher prosseguiu, com a expressão demonstrando uma mistura de alívio e tristeza. Eu tentei fazer o possível para descobrir em qual hospital você havia sido levado. Eu queria saber se você estava bem. Quando finalmente soube que você estava em segurança e que sua vida não estava em perigo, eu me senti aliviada, mas também sabia que precisava seguir em frente. Eu não podia me permitir permanecer em contato com a situação. As palavras da mulher tocavam profundamente Bernardo, e a emoção tomou conta dele. A conexão com sua própria história era palpável, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele reconheceu na mulher não apenas a heroína que o havia salvado, mas também uma pessoa que havia lutado com suas próprias batalhas e feito o que podia para garantir sua segurança. Comovido pela sinceridade da mulher e pelo peso de sua história, Bernardo inclinou-se para a frente com o coração transbordando de gratidão. Eu não tenho palavras para expressar o quanto sou grato a você. Você salvou minha vida. E a forma como você se preocupou com minha segurança, mesmo sob suas próprias dificuldades, é algo que nunca vou esquecer. Ele disse antes de fazer uma pausa. Quero ajudá-la agora. Por favor, aceite este dinheiro para que possa ter uma vida melhor, fora das ruas. Bernardo retirou um envelope com uma quantia considerável de dinheiro de seu bolso e estendeu-o para a mulher, esperando que ela aceitasse. A oferta era uma tentativa sincera de retribuir a generosidade e a coragem que ela havia mostrado anos atrás. A mulher olhou para o envelope, depois para Bernardo e balançou a cabeça com um sorriso triste e resignado. Eu agradeço de coração sua oferta e sua gentileza, ela disse com a voz cheia de emoção. Mas eu já estou acostumada a viver nas ruas. É a vida que eu conheço agora. Eu aprecio profundamente sua preocupação e seu desejo de ajudar. Mas minha escolha é seguir em frente da maneira que eu consigo. Bernardo sentiu um misto de frustração e admiração. Ele entendia que, embora quisesse mudar a situação da mulher, ela estava firme em sua decisão. Sua determinação e aceitação da própria condição eram um reflexo da força interior que ela possuía. Eu entendo, Bernardo disse com um tom de voz suave. Só quero que saiba que o que você fez por mim foi algo extraordinário, e minha gratidão por isso nunca vai desaparecer. Se algum dia mudar de ideia, minha porta estará sempre aberta. A mulher sorriu e os olhos de Bernardo se encontraram com os dela em um momento de profunda conexão e entendimento. A conversa, embora carregada de emoções, trouxe uma sensação de fechamento e de paz para ambos. A coragem da mulher e o reconhecimento de Bernardo criaram um vínculo especial entre eles, marcando um ponto alto na trajetória dos dois. Enquanto a mulher se levantava para sair, ela olhou para Bernardo com um olhar de satisfação e agradecimento. Eu não estou sozinha em minha luta, ela disse com um sorriso caloroso. E você também não está sozinho na sua jornada. Bernardo observou enquanto ela se afastava, sentindo uma profunda gratidão e um sentimento renovado de propósito. A visita inesperada da mulher não apenas trouxe uma sensação de conclusão, mas também fortaleceu seu compromisso com sua missão. Com ela, Bernardo havia encontrado a conexão e a motivação para continuar seu trabalho, sabendo que, através de sua própria dedicação e do impacto das ações de outros, o ciclo de bondade e esperança continuaria a se expandir. Enquanto a mulher se afastava da área de refeições, Bernardo observava com um misto de tristeza e determinação. As palavras dela e o reconhecimento de sua bravura haviam tocado fundo em seu coração. Ele sabia que, embora não pudesse mudar o passado, ainda havia uma maneira de fazer a diferença no presente. Sem conseguir se segurar mais, Bernardo correu atrás dela. "Espera!" Bernardo gritou, com a voz cheia de urgência e esperança. A mulher se virou, e seu olhar curioso encontrou o de Bernardo à medida que ele se aproximava. Ela parecia um pouco surpresa, mas também esperançosa. Bernardo parou em frente a ela, respirando profundamente para reunir suas palavras. "Desculpe, eu só queria dizer que estou muito comovido com sua história e com o que você fez por mim." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas para expressar sua proposta. "Eu sei que você não aceitou o dinheiro, e eu entendo seus motivos. Mas quero oferecer algo diferente. Em vez de um pagamento, gostaria de te oferecer um emprego e moradia aqui no Instituto Luz.
Quero garantir que você tenha um abrigo, comida quente e um trabalho digno. Você será uma parte importante da equipe e receberá um salário justo. Acredito que isso pode te proporcionar um novo propósito e uma nova família. O rosto dela se iluminou com uma mistura de surpresa e alegria. Seus olhos brilharam com um brilho de esperança que Bernardo não havia visto antes. A proposta de Bernardo parecia tocar em um canto profundo dentro dela, e a emoção era visível em seu rosto. Eu não sei o que dizer, a mulher começou com a voz trêmula de gratidão. Isso significa muito para mim. Eu nunca imaginei que receberia uma oportunidade como essa. Agradeço de coração, Bernardo. Eu aceito com alegria. O alívio e a satisfação inundaram Bernardo. Ele sentiu uma onda de felicidade por ter conseguido oferecer uma oportunidade que poderia transformar a vida dela e, ao mesmo tempo, integrar alguém tão corajoso e resiliente em sua equipe. Ótimo! Estou tão feliz por você aceitar. Vamos começar com um pequeno treinamento e então você se integrará à nossa equipe. Tenho certeza de que você fará uma grande diferença aqui, assim como fez na minha vida. A mulher sorriu amplamente. E Bernardo sentiu que havia encontrado uma maneira significativa de retribuir a mulher que havia salvado sua vida. Eles conversaram mais um pouco sobre os detalhes do emprego e como ela começaria a trabalhar na organização. Bernardo a guiou de volta ao interior da sede da caridade, onde os membros da equipe estavam ansiosos para conhecê-la. Antes de entrar, Bernardo se lembrou de uma coisa importante. Ah, eu quase me esqueci. Nunca te perguntei seu nome. A mulher olhou para ele com um sorriso carinhoso. Meu nome é Simone. Prazer em conhecê-la, Simone, Bernardo disse, estendendo a mão. Bem-vinda à equipe. Simone apertou a mão de Bernardo em um gesto agradecido. Aquilo simbolizava uma nova oportunidade de trabalho e a formação de um novo vínculo. A decisão de Bernardo de ajudar Simone de maneira mais substancial trouxe um senso de realização pessoal profundo, completando um ciclo que começou com um ato de bravura anos atrás. Nas semanas seguintes, Simone começou a trabalhar na organização de caridade Instituto Luz e rapidamente se tornou uma figura muito querida entre a equipe. Desde o início, a adaptação de Simone ao novo ambiente foi notável. Ela mostrou uma disposição admirável para colaborar, aprender e se integrar. Suas habilidades e experiências anteriores se alinharam bem com as necessidades da organização. E logo ela se destacou como uma colaboradora valiosa. O novo emprego trouxe a Simone um profundo senso de pertencimento e uma sensação de família que ela nunca havia experimentado antes. A equipe do Instituto Luz recebeu Simone de braços abertos, oferecendo apoio e amizade que a ajudaram a se sentir integrada e bem-vinda. Os funcionários e voluntários, ao conhecerem sua história de coragem e sacrifício, passaram a vê-la como uma verdadeira fonte de inspiração. Assim, Simone se envolveu com entusiasmo em diversas áreas da organização. Ela começou ajudando na cozinha, preparando refeições com um carinho especial que refletia seu próprio apreço por uma boa refeição quente. Seus colegas notaram a dedicação e a atenção aos detalhes que ela colocava em cada prato. E logo Simone se tornou uma das favoritas entre os beneficiários do refeitório. Seu sorriso gentil e seu jeito acolhedor trouxeram um toque de calor e humanidade para o ambiente. Além de sua função na cozinha, Simone também passou a colaborar com a equipe de apoio psicológico, onde sua própria experiência de vida lhe permitiu oferecer uma perspectiva única e compreensiva. Ela se tornou uma fonte de força e consolo para muitos que buscavam ajuda e orientação. O fato de Simone ter passado por dificuldades, superando diferentes obstáculos, tornava suas palavras e ações ainda mais impactantes e eficazes. A equipe se sentia profundamente grata por ter alguém com uma história tão impressionante. Alguém que verdadeiramente compreendia o valor de ajudar os outros e que se dedicava de coração à missão da organização. Simone contribuiu com suas habilidades práticas e também trouxe uma energia positiva e uma atitude de gratidão que preencheu o ambiente de trabalho. Para Bernardo, ver Simone prosperar e se sentir realizada foi uma grande fonte de alegria. Ele acompanhou de perto sua integração e desenvolvimento e ficou impressionado com a forma como ela se adaptou e se tornou uma parte vital da equipe. Simone não era apenas uma funcionária dedicada, mas uma pessoa que havia encontrado um novo propósito em sua vida. Sua presença ajudou a fortalecer os laços entre os membros da equipe e a reforçar a missão do Instituto Luz. Por sua vez,
Simone encontrou uma nova razão para continuar e se sentiu finalmente em paz e realizada. A oportunidade de trabalhar na organização lhe proporcionou segurança e um sustento digno, e ela se sentia valorizada e apoiada. A sensação de pertencimento foi uma recompensa inestimável para a coragem e o sacrifício que havia demonstrado anos atrás. Com cada dia que passava, Simone se sentia mais conectada com sua nova família e mais confiante em seu papel. Ela sabia que, ao ajudar os outros, estava encontrando uma verdadeira realização e satisfação. O ciclo de bondade e de ajuda, iniciado com um ato de bravura, havia retornado de forma plena, trazendo luz e esperança para todos os envolvidos. Certa tarde, ao perceber que seu sonho havia se transformado em uma organização de caridade bem-sucedida, Bernardo sentiu que sua jornada havia se completado de maneira significativa. Ele percebeu que, ao investir em bondade e altruísmo, não apenas havia encontrado um novo propósito para si mesmo, mas também ajudado a construir um legado de esperança e apoio para quem mais precisava. Nos anos que se seguiram ao reencontro, o Instituto Luz floresceu sob a liderança de Bernardo. A organização continuou a se expandir e a fornecer serviços essenciais a uma comunidade cada vez mais ampla. Com o tempo, as instalações foram ampliadas e novos programas foram implementados para atender a diversas necessidades da população carente. A visão de Bernardo de criar um espaço onde todos pudessem encontrar apoio e dignidade tornou-se uma realidade vibrante, com cada aspecto da organização refletindo seu compromisso com a mudança positiva. A conexão entre Bernardo e Simone é uma prova do impacto profundo que atos de coragem e bondade podem ter. O fato de que o acidente, inicialmente um evento devastador, levou à formação de um vínculo tão significativo e transformador, ilustra como a vida pode se entrelaçar de maneiras inesperadas. O gesto de bravura de Simone em resgatar Bernardo naquele dia fatídico foi retribuído de uma forma que nem ela nem Bernardo poderiam ter previsto, criando uma cadeia de bondade que beneficiou muitas pessoas. Assim, a história de Bernardo e Simone é um exemplo poderoso de como eventos trágicos podem desencadear mudanças significativas e inspiradoras. A vida de Bernardo foi transformada pelo acidente e pelo encontro com Simone, e, ao mesmo tempo, a vida de Simone foi revitalizada pela oportunidade de recomeçar e contribuir para o bem-estar dos outros. O trabalho de Bernardo no Instituto Luz e a contribuição de Simone destacaram como a gentileza e o amor podem gerar efeitos duradouros e transformadores.